Olá, eu vou apresentar aqui o nosso experimento 4 para a disciplina E301, Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. E o tema de hoje é espectrometria óptica de emissão. Fazendo uma breve introdução aqui sobre a emissão quântica. Então, o que é emissão quântica, né? A emissão quântica ela ocorre quando elétrons são excitados, ou seja, eles absorvem energia num átomo e retornam aos seus níveis de energia mais baixos, ou seja, eles absorvem, têm um salto quântico e liberam essa energia de volta aí para o meio. E quando isso ocorre, eles liberam fótons com energia específica, conforme a equação de Planck-Einstein, que a gente consegue observar aqui no primeiro slide. F é a frequência, E é a energia e H é a constante de Planck. Bom, sob essa ótica, então, cada elemento químico ele possui um conjunto exclusivo de transições eletrônicas, resultando em linhas espectrais bem específicas. A gente consegue observar aqui um átomo de hidrogênio no modelo de Bohr descrito, e esse átomo aí está realizando uma transição eletrônica. Então, o elétron havia absorvido energia, ele libera essa energia para o meio, voltando para um outro nível de energia e liberando um fóton energético. E esse fenômeno aí, ele define uma assinatura espectral única. Como eu disse, cada elemento químico vai ter um conjunto exclusivo de transições eletrônicas. Então, funcionalmente dizendo, é equivalente a uma impressão digital atômica. E a gente pode utilizar essa impressão digital atômica para identificar qualitativamente os elementos através de experimentos. A espectrometria óptica de emissão, ela se refere a uma técnica, então, de análise da luz emitida por diferentes fontes, sob a ótica aí do fenômeno da emissão quântica. Então, ela permite a gente identificar a composição química através de linhas espectrais. Os dois tipos principais de espectro que a gente possui é o espectro contínuo, que a gente obtém ali analisando lâmpadas incandescentes, e o discreto, que é quando a gente possui gases excitados como vapor de mercúrio. Os componentes básicos de um espectrômetro óptico, a gente consegue observar aqui na figura à direita do slide, mas basicamente é um sistema colimador constituído por uma fenda de entrada de luz ajustável, lentes colimadoras, além de elementos de dispersão, que podem ser um prisma óptico e uma rede de difração que a gente vai abordar aqui no experimento. Por fim, um sistema analisador constituído por lentes formadoras de imagem e um mecanismo de medição angular. A primeira parte, então, do experimento, a gente configurou ele conforme a imagem de alguns slides antes, que a gente consegue observar a lâmpada aqui. Basicamente, a gente inicialmente aqui objetivava determinar o ângulo A do prisma, então a gente configurou ali a bancada com os aparelhos e um prisma entre as lunetas, né, para a gente conseguir observar a difração nesse meio. E, bom, basicamente o ângulo A ele é dado por 120 graus, de acordo com a rã experimental e a representação que a gente tem aqui na figura do lado direito. E a partir disso a gente consegue determinar o ângulo A maiúsculo, que é igual a 60 graus, 120 sobre 2. Em seguida, a gente determinou o ângulo de desvio mínimo e o índice de refração. E para isso, para determinar o ângulo de desvio mínimo, a gente utilizou as relações que constam aqui na figura abaixo. Então a gente determinou aí o ângulo de desvio mínimo para as 4 linhas espectrais mais intensas da lâmpada de mercúrio. E além disso, a gente, após determinar esses ângulos, a gente consegue, utilizando a relação abaixo, determinar o índice de refração. E os resultados a gente consegue observar aí para cada cor na tabela que a gente tem do lado direito dos slides. E agora, para determinar os ângulos de desvio do espectro visível do mercúrio, a gente tomou aí, então, substituiu, na verdade, o prisma óptico por uma rede de difração. Essa é a segunda parte do experimento que a gente realizou, utilizando agora uma rede de difração. Fixou-se um ângulo de referência
e aí a gente movimentou a luneta móvel até encontrar as cores de acordo com a escala ali de Wiener. Os resultados a gente consegue observar aqui na tabela abaixo também, do lado esquerdo do slide. E em seguida, dado esses resultados, a gente determinou a constante de rede de difração e a curva de calibração. Então, para determinar a constante de rede de difração, a gente utilizou a relação à esquerda do slide, que é o n lambda é igual ao seno de θ vezes o d, dado que o comprimento de onda da linha verde era 546 546,1 nanômetros, então, algebricamente, a gente determinou a constante de difração d igual a 3.144,8 micrômetros. E abaixo a gente tem uma curva de calibração do espectrômetro de prisma, do prisma, que basicamente é uma curva ali do ângulo de desvio versus o comprimento de onda ali, com os pontos das cores que a gente estudou ali destacados no gráfico. E respondendo às perguntas do roteiro, as duas finais, a primeira, como garantir a perpendicularidade do feixe em relação à superfície da rede de difração. Então, basicamente, para garantir essa perpendicularidade, a gente alinhou a rede de difração, de modo que o feixe de luz incidente formasse um ângulo de 90 graus com a superfície. E a gente verificou isso observando a simetria do padrão de difração. Então, se as linhas espectrais de ordem positivas e negativas apresentarem ângulos de desvios iguais em magnitude, então aí a gente consegue afirmar que o feixe está perpendicular à rede, ou está aproximadamente perpendicular. A segunda pergunta final aqui do experimento é qual a função da retícula existente na ocular da luneta. Bom, basicamente, a retícula na ocular ela serve como uma referência para medidas angulares mais precisas. Então, sob essa ótica, ela permite alinhar a imagem da fonte ou das linhas espectrais com marcas graduadas, né, facilitando a leitura dos ângulos de desvio. E, além disso, ela pode ajudar a focar corretamente a imagem, eliminando ali erros de paralaxe.